Sempre louve a Deus de todo o seu coração. Quando orar, ore de toda a sua alma, com todas as suas forças. Quando determinar, pare um pouquinho antes para não ficar falando demais, falar à toa. Aí você sente que está na presença de Deus, você manda o mal sair e creia, porque se você não crer, não vai sair. É isso que acontece. Só nós que temos que fazer a obra nossa. Deus já fez. Jesus já pagou o preço da nossa cura, do nosso perdão. E quando nós entendemos e assumimos, é uma ação definitiva. O dia que você entender isso, você vai ver que é fácil ser abençoado na sua casa, no seu trabalho, onde estiver, vem uma dor, um mal, se aperta, parece até que está tudo infeccionado, aí você vai, usa o poder de Deus e creia. Ao que crê, você esquece que tinha esse caso aí. Você mandou, creu, considerou a obra feita, aí pronto, você pode ter certeza que vai acontecer. Muitas vezes a gente vê o contrário daquilo que diz a Bíblia e não somos abençoados. Essa semana eu estou falando sobre quando Deus dá uma missão a alguém, Ele dá a capacidade. Toda vez é isso. Então nós vamos ver agora Mateus 28, que já é nosso conhecido, que foi uma das últimas instruções que Jesus deu, mas não é a última não. Lucas também falou, que eu vou fazer dos dois aqui agora para você ver. Jesus havia marcado o encontro com os discípulos lá no Monte da Galileia. E quando foi lá, aí ele reuniu eles e deu a última instrução. Aí foi a última, essa que nós vamos ver. Mas havia dado uma que deveria acontecer depois da última. Aí vamos ver primeiro aqui. Então está em Mateus 28. E os 11 discípulos partiram para a Galileia. Eram 11. Por que não eram 12? Mas o Judas tinha se suicidado, porque traiu Jesus e acabou-se exatamente se matando. Aí diz assim, e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Sempre tem aquelas pessoas que têm uma coisinha para descobrir, e descobrir. Mas não tem nada a descobrir, além daquilo que Deus fala. Mas duvidaram, mas não é ele, que negócio é esse? Como é que ele está aqui no nosso meio? Eu vi ele morrer na cruz. Depois estão falando aí que ele apareceu, sempre tem essas pessoas. Continuando. E chegando-lhe Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Primeiro disse que ele tinha agora todo o poder. Hoje, Deus se compõe de 3 pessoas, o Pai, que é o maior de todos, o Filho e o Espírito Santo. 3 deuses, não, um Deus só. Os 3 são um Deus, agem em uníssono, não tem divergência alguma. Então, como é que é isso? Nós não sabemos, isso é um mistério. Um dia nós vamos conhecer a Deus como dele somos conhecidos, a Bíblia diz. Bom, vai conhecer aqueles que perseverarem até o fim, porque esses serão salvos, os outros não serão. Esses nem saberão o que é céu, nada, mas vão saber o que é sofrimento por toda a eternidade, porque recusam. E é a coisa mais fácil a pessoa ser salva, perdoada dos seus pecados, porque Jesus já pagou o preço, já conquistou para nós o perdão, a salvação. É o que ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho, a boa notícia disso a toda criatura. Quem crê na boa notícia será salvo, e quem não crê será condenado. Os que creem e são salvos vão passar por tentações, porque no mundo teremos tentações, mas se você duvidar, não perseverar, você não vai ser salvo. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Continuando aqui agora. Aí ele diz que ele era agora a pessoa da Trindade que tinha todo o poder. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Lá em Atos diz que eles ficaram olhando ele subindo
e 2 anjos apareceram. Por que vocês estão olhando ele subindo? Do jeito que ele foi, ele vai voltar. Quer dizer, um dia ele vai voltar. Primeiro para arrebatar a igreja, tirar das tribulações que vai ver o mundo. Mas tem tribulação maior do que essa? Isso aqui é banquete, irmão. Vai ter coisa séria no mundo. Um terço da humanidade vai morrer, um terço dos peixes vão morrer. A Bíblia fala disso lá, está lá no Apocalipse. Bom, aí o que o senhor falou? Que tinha uma palavra que ele deu antes para se cumprir depois. Lá em Lucas capítulo 24, você vai ver isso então. Jesus apareceu aos 11 e falou com os 11 depois que fosse até esse monte lá na Galileia. E nessa palavra que ele falou com eles, o versículo 49 foi para se cumprir depois. Ele diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que aconteceu? Eles viram, voltaram para Jerusalém, os 500, mas só 120 foram fiéis. Aí eu uno aquela parábola que contou da semente. Diz que o semeador, que é Deus, saiu a semear e jogou a semente, semeando a lanço. Tem essa maneira de semear. Tem aquela que põe na cova e tem as que joga a favor do vento e o vento espalha. Depende o alimento que vai querer. Aí ele contou. Uma parte da semente que é a beira da estrada. Vieram as aves do céu e comeram. Não adiantou nada. Outra parte que é um terreno pedregoso. E veio o sol, esquentou as pedras e queimou a semente, não adiantou nada. Outra parte que é o entre meio de espinhos. E Jesus disse que são os espinhos: cuidados da vida, a fascinação da riqueza e a ambição de outras coisas. São espinhos que impedem o crescimento da palavra. Também não adiantou nada. Se nós não abrirmos o coração, não limparmos, não falarmos sério com Deus, pedir uma purificação, a semente não vai produzir. Outra parte caiu em boa terra e produziu a 30, 60 e 100 por 1. Ela deu 3.000% de retorno, 6.000 e 10.000%. 100 por 1 produz 100. 10 produz 1.000. 100 produz 10.000. Que 10.000%. De 1 passou a ser 10.000. Essa é a produção quando a pessoa é boa terra. Quando não é, ele não consegue trazer uma pessoa na igreja. Ele não consegue permanecer firme. Está firme, ele ou ela, mas só passar uma pessoa que agrada, já caiu. Jesus diz: quem atentar numa pessoa com intenção impura, já adulterou com ela. A gente tem que ter essa liberdade. Mas, missionário, eu não sou feito para ficar igual um poste, não, mas não para ficar também igual um cachorro. Você não foi feito. Você foi feito como um ser humano que vê e sai fora da coisa. Deus abençoa quando um homem e uma mulher se unem. Acabou, é casamento. O ato deles é santo, a menos que tenha coisas fora da natureza. Aí está lá em 1 Coríntios 6,13 que fala disso. Quer dizer, a gente tem que se segurar para não imitar o mundo. Tem cristão que está imitando o mundo, falando até do púlpito, que entre 4 paredes pode tudo. Está mudando a Bíblia, a palavra não pode ser mudada. Vai dar conta a Deus. A gente tem que prestar atenção. A Bíblia chega a dizer que nós temos que saber possuir o nosso vaso, não como gentios, na concupiscência, e querem tudo, tudo com temor a Deus. Educação também, respeito à pessoa. Então, mas que Deus abençoa, abençoa. Não quer dizer que você tem que ser fanático, que só vai quando casa, uma vez por mês, 3 em 3 meses. Não, é uma coisa, assistência diária que você tem que dar. E isso não é pecado, o pecado é pecado. Então aqui ele diz para eles: eis que vos envia a promessa de meu Pai, ficai por na cidade de Jerusalém. Eles guardaram a palavra. Os 3, divide em 4 partes. O Paulo disse que era aproximadamente 500 pessoas.
das 120 e poucas. 120 estavam em Jerusalém, perseverando, foram batizados com o Espírito Santo, receberam o poder. Eles não podiam cumprir essa ordem de Mateus 28, 18 em diante, que eles deveriam pregar para todo Marcos 16, do 15 em diante, até que tivesse o Espírito Santo. Tem tudo tempo na vida, Deus não está atrasado, a obra dele está seguindo o plano dele. Deus pode levantar amanhã uma pessoa que não vai vingar, muito talentosa, que vai ser uma bênção, mas ela quer fazer por ela, está numa disputa. Não tem disputa no Evangelho. A gente, cada um segue a Deus, e Deus vai nos usando da maneira dele e nos preparando. Não adianta você achar que você vai salvar o mundo, não tem jeito. Uma vez uma francesa foi falar com o Dr. Telly Osborne, essa lição é bonita. Aí chegou lá, e como é que vocês estão fazendo evangelização? Assim, assim. Se você quer, acha que só você vai ganhar o mundo? Eu disse, não, eu acho que eu tenho que fazer a minha parte, que os outros façam a deles, você está enganada. Eu senti que tinha que fazer, porque o Oz tinha um tempo que ele patrocinava mais de 5 mil missionários no mundo. Ele pedia oferta nos Estados Unidos e tinha uma quantia que ele dava, na época era $100, não é o $100 de hoje. $100 você ficava, eu lembro a primeira vez que eu fui em Nova York, eu fiquei no hotel e paguei $14. Aí, anos depois, voltei com a dona Madalena, foi quando ela foi comigo lá. Acho que foi a primeira vez. Aí cheguei naquele hotel de 14, quanto está? 220. Que negócio é esse? Eu paguei há poucos anos aqui 14, mas agora é 220. Mas aí Deus providenciou. Um amigo ligou para mim lá e falou, você está onde? Estou aqui no hotel tal. Espera que eu vou te buscar. Eu falei, não, eu estou ficando aqui. Por favor, espera aí, você vai ficar na minha casa. Bom, aí resolveu a situação. Eu estou pensando que ia pagar 14. Falei, meu Deus, o dinheiro que eu tenho não vai dar desse jeito. Você vê como é que as coisas aumentam. Então, naquela época, ele mandava para missionar na África, onde não tinha. A igreja nossa era pobrezinha, vamos dizer, que não podia sustentar o missionário. Aí falava com ele, fazia o processo, e todo mês viria para nós, nunca recebemos. A gente sempre aqui, graças a Deus, o Brasil sempre pagou as suas despesas. Bendito seja Deus por isso. E todo esse trabalho cresceu e lá não veio nada. A não ser uma vez que tinha um americano comigo, um médico, e ele disse, eu vou dar uma oferta para a igreja. E deu $100, mas não era aquele $100 da época, não. Já estava um pouquinho desvalorizado. O único que eu recebi é desse jeito. E teve um também que tinha uma agência de publicidade, que ele viu a HIT, que estava sendo lançado, ele disse, eu queria financiar a oferta de uma repetidora, quanto custa? Aí eu fui sincero para ele, assim, um transmissor é isso aqui, aí ele deu na hora, nós fomos na casa de campo, trocamos e foi uma oferta bem-vinda, mas não foi essas coisas também não, mas isso foi duas coisas, sabe, que nos ajudaram. Tudo é o brasileiro que luta e que prospera e que faz a vontade de Deus, e glória a Deus. E eu nunca disse, você tem que dar, porque você não der. Não, deixa Deus falar no seu coração, você sentir, você é patrocinador, e nós estamos com um programa aí pela grande parte do mundo aí, fazendo a obra de Deus, tudo porque Jesus ajudou a gente. Mas o segredo é ficar em Jerusalém até receber, olha, ficai, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, aqui é a nossa Jerusalém, aqui que encontramos Ele, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém?